Fernanda Gonçalves, vamos nos abrir, caminhos para a liderança. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre os 4 Cs do onboarding. Vem comigo, vamos caminhar. Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais esse podcast. Já quero pedir para você pegar a sua caneca de café, de chá, sua garrafa de água, para a gente bater esse dedo de prosa aqui e já pedir também para você mandar uma mensagem aqui para mim no WhatsApp DDD 22 99 222 1003. Me conta o que você está achando do podcast, me dê sugestões de temas para que eu possa trabalhar aí nos próximos podcasts. Vai ser uma honra receber sua mensagem e poder respondê-la por áudio para você ter certeza que fui eu que respondi. Vamos falar então sobre o onboarding. Então, se você está aqui nesse podcast, caiu de paraquedas e está se perguntando o que é isso, eu vou te explicar o que é o onboarding para que você possa entender por que a gente do RH usa esse termo, né? É um termo em inglês e se refere ao processo de integração de novos colaboradores em uma empresa. É como dar as boas-vindas e apresentar um novo membro à equipe, a cultura organizacional e as suas responsabilidades. E um pouquinho mais que isso, né? Vou conversar com vocês sobre o que de fato é o onboarding, né? E antigamente a gente chamava de integração, né? Como as empresas integravam os novos colaboradores. E talvez, se você não é de RH, talvez você esteja perguntando, né? Mas isso nunca aconteceu numa empresa que eu trabalhei. É uma pena, né? Geralmente empresas mais estruturadas, com RH, costumam sempre fazer esse processo, né? Esse processo é fundamental, gente. É fundamental. Então, o que o onboarding visa? Acelerar a adaptação, fazer com que o novo colaborador se sinta parte da equipe o mais rápido possível, aumentar o engajamento, criar um sentimento de pertencimento e motivação para esse novo colaborador, melhorar a retenção dos talentos, né? Então a gente diminui a rotatividade dos colaboradores e também aumentar a produtividade, que a gente garante que o novo colaborador esteja apto realmente a contribuir para os objetivos da empresa. As etapas, né, de processos de onboarding. E aí é claro que pode variar de empresa para empresa, tá? E isso é muito bom quando há essa variação, porque com o tempo a gente que trabalha no RH vai percebendo, né, o que dá certo, o que não dá, e vai fazendo do jeito que fica melhor essa experiência, tanto para a empresa quanto para esse novo colaborador. Então, o onboarding ele já começa lá na pré-contratação, né? Que na verdade a gente pode começar a fazer, né, antes desse colaborador chegar, que informações que seria interessante esse colaborador já conhecer antes de iniciar esse primeiro dia de trabalho. E o que é importante, gente? Que essa integração seja feita no primeiro dia, se possível, tá? Eu sei que cada RH tem uma estrutura, tem as suas demandas, mas o ideal seria exatamente isso, no primeiro dia acontecer, esse onboarding. E aí vem o primeiro dia, que é a recepção desse novo colaborador, a apresentação dele para a equipe e para a estrutura da empresa. Então, como é que é a empresa, mostrar para ele a empresa, apresentar a equipe e que essa equipe, pelo amor de Deus, seja muito receptiva, né? Saiba dar boas-vindas. Quem nunca aqui me conta, me manda uma mensagem. Quem nunca aqui passou por uma empresa, né, que quando você foi no primeiro dia, sua vontade foi de nunca mais voltar, porque as pessoas, os colaboradores te receberam super mal, foram super frios. E aí, gente, tem uma coisa que é muito importante, que é a tal da empatia, né? A gente se colocar no lugar daquela pessoa que está começando
aquela experiência no primeiro dia. Pode ser que ela já tenha muito tempo de experiência, né, não seja um jovem aprendiz, um menor aprendiz, não seja o seu primeiro emprego, mas é uma nova experiência. E a gente sabe que é natural que a gente fique um pouco inseguro, né, no primeiro dia. E muitas vezes, né, os outros colaboradores que já estão há algum tempo na empresa esquecem, né, desse momento e da importância de saber receber bem uma pessoa, né. Imagina que tá indo alguém te visitar na tua casa, você não deveria receber bem essa pessoa? É a mesma coisa na empresa, tá chegando a pessoa pela primeira vez, como que você gostaria se você estivesse no lugar dela sendo recebido? Junto disso, entregar os equipamentos, os materiais que ela precisar, e vai depender, né, do tipo de função. E além, né, esse primeiro dia, eu acho que é muito importante, né, levar esse colaborador para uma sala de treinamento, para um espaço onde ele possa receber todas as informações. Talvez voltar a falar sobre o documento que você já enviou para ele anteriormente, tirar as dúvidas, dizer o que pode, o que não pode dentro da empresa, né, o que é permitido, o que não é, como que funciona, né, a cultura, o que que a empresa espera dele nesse período, né, de experiência. Enfim, colocar essas situações que são importantes, sabe, e que o colaborador muitas vezes do outro lado, ele está muito inseguro com o que está acontecendo. Então, levar ele para uma sala de treinamento, para uma sala onde você possa conversar com ele abertamente e fazer essa integração. Muitas vezes tem gente que fala assim: "Fernanda, mas não é muita informação para o primeiro dia?" Talvez, pode parecer que sim, né, porque são muitas informações novas. Mas o que que é importante? Essas informações precisam ser ditas, mesmo que novas. E é importante ter esse documento então, que aí a empresa pode dar o nome que ela quiser para esse documento, que quando tiver dúvidas, esse novo colaborador possa olhar esse documento, né. Ou então, também o RH e a liderança dele está à disposição para dirimir ali qualquer tipo de dúvida. Mas esse primeiro dia é importante, esse primeiro contato é importante. Já tem muitos casos da pessoa que vai no primeiro dia e depois nem volta mais. Claro que nem tudo nessa situação tem a ver com o onboarding da empresa, mas é importante a gente olhar para isso e fazer desse dia, né, um dia especial para essa pessoa. Depois, na primeira semana, né, acompanhar. Aí já fica mais a cargo da liderança, né, que é acompanhar essa pessoa, fazer a apresentação detalhada das funções, né, ir com o tempo e passando as funções que essa pessoa, as responsabilidades que essa pessoa vai assumir, né, introduzir os sistemas, as ferramentas, enfim, integrar com os colegas. Isso já é um trabalho a liderança dela precisa fazer. E claro que nesses primeiros meses aí, fazer o acompanhamento do desempenho e dar sempre um feedback regular. Dentro disso, também fazer a avaliação de desempenho. No período de 90 dias, pelo menos 2 avaliações de desempenho. E é importante também que esse colaborador novo possa se autoavaliar, para que a gente possa fazer as comparações aí de como o líder o avaliou, de como ele se autoavalia, e fazer um alinhamento, né, dessas expectativas aí. E dentro também desses meses, tudo que for possível de oferecer treinamento para esse colaborador, que isso aconteça, né. Por que que é importante, o onboarding? E por que que toda empresa deveria fazer, mas não faz, né? Primeiro, reduz, o tempo de adaptação, melhora a imagem da empresa, né, aumenta a satisfação dos colaboradores, fortalece a cultura organizacional. Então, o onboarding, ele é um investimento fundamental para garantir o sucesso dos novos colaboradores e também o crescimento da empresa. Bom, e aí vamos falar desses 4 6 aí, que é o nosso tema aí do podcast? Bom, esses 4 6, né, eles são 4 palavras que começam com C: compliance, claridade, cultura e conexão. Então, o compliance no onboarding significa assegurar que o novo colaborador esteja ciente de todas as normas, políticas e procedimentos da empresa.
Isso inclui desde as questões legais até as diretrizes de segurança e ética da empresa. Então, dependendo do tamanho da empresa, pode ser que esse onboarding, esse primeiro dia, na verdade, vire 2 dias, 3 dias de integração pelo conteúdo e por causa dos treinamentos que essa pessoa precisa passar para depois realmente, ser introduzida no setor do trabalho, no ambiente do trabalho. Então aí cada empresa, né, vai trabalhar aí da forma que ficou mais ideal para ela ao longo do tempo. E o tempo, gente, acho que a gente tem que entender que esse tempo que muitas vezes você pode pensar assim: "Nossa, 3 dias, Fernanda, na minha empresa eu faço um onboarding de 1 hora". Ok, tua empresa é menor, não tem tantas regras, tantas normas, tantos procedimentos, mas é importante pensar, né, do que você fala, o que depois esse colaborador te pergunta de dúvidas, porque aí você vai acrescentando no teu material de onboarding. Porque às vezes para você, isso é tão óbvio que ele nunca vai perguntar. E aí ele te pergunta, semanas depois. Vou colocar um exemplo aqui, muitas vezes no seu onboarding não está explicando quando a empresa faz o pagamento. A gente sabe que o prazo legal é até o 5º dia útil, mas muitas empresas pagam no último, no primeiro, no segundo, no terceiro, até o 5º dia útil, né. Então é importante a pessoa saber, né, que dia que é. Então, pra gente que está na empresa trabalhando, é o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Então, são questões que são trazidas depois por esses novos colaboradores que a gente pode ir acrescentando no nosso material de onboarding aí, para ir melhorando cada vez mais esse material. A claridade, que é o segundo C, oferecer informações claras e objetivas sobre as funções, responsabilidades e expectativas de desempenho. É importante que o colaborador saiba exatamente o que se espera dele. Isso é muito interessante, porque quando você já fala, né, já comunica, já expressa para o colaborador o que você realmente deseja do desempenho dele naquela função, o que já deu certo naquela função, o que já não deu certo, e a empresa coloca esses exemplos, né, isso facilita para o entendimento desse novo colaborador, tá. E ele também aproveita para tirar as dúvidas dele com relação a isso. Depois, o terceiro C é a cultura. Transmitir a cultura da empresa de forma autêntica e envolvente. Isso inclui os valores, a missão, a visão e as crenças que guiam a organização. E falar de cultura, gente, é tão interessante, né, porque a cultura é algo que vai sendo criado ao longo do tempo daquela organização. Muitas vezes a gente nem consegue explicar direito em palavras. É claro que falar de valores, missão e visão, e as crenças, norteiam a gente nesse caminho da cultura, mas eu acredito que a cultura vai um pouco além disso. E como, né, que a gente enquanto RH pode transmitir essa cultura dentro da empresa, né, o que os CEOs, querem da empresa, o que eles pensam sobre a empresa, o que eles acham que funciona, enfim, trazer quanto mais conteúdo para que esse novo colaborador entenda, em qual cultura ele está sendo inserido, né, e o que é válido nessa cultura, o que não é. Então é bem interessante, né, ter por isso que o tempo do onboarding, ele não pode ser uma coisa, muitas vezes, eh, tão rápida, no sentido de ser rasa, mas tem que ser uma via de mão dupla, né, de uma conversa sincera, onde a gente consiga transmitir essas informações para esse novo colaborador. E o último C é o conexão. Facilitar a conexão do novo colaborador com a equipe e com a empresa como um todo. Isso pode ser feito através de atividades de integração, de mentores também, de programas digitais, enfim. A empresa vai ver como que ela pode estar cada vez mais facilitando essa conexão, né, desse novo colaborador. Quanto mais rápido ele se sentir integrado, fazendo parte dessa equipe, faz mais sentido para ele continuar,
né? Faz mais sentido para ele dizer, nossa, acho que eu encontrei a empresa certa. E se não tem essa conexão, esse colaborador vai se sentindo isolado, excluído, começa a entender que, poxa, não escolhi uma empresa certa, não era isso que eu estava esperando daqui. Então, pensar sobre isso, tá? Quero acrescentar aqui, né, que o que é esse onboarding digital, que algumas empresas utilizam, né, plataformas e ferramentas digitais para facilitar o acesso às informações e recursos, além de promover a interação entre os colaboradores. Então, para as empresas, né, que amam tecnologia, que são maiores, é uma excelente prática. Também a mentoria, que é atribuir o mentor para acompanhar o novo colaborador nos primeiros meses, né, oferecendo suporte e orientação. Isso é bem interessante. Então, quem vai acompanhar esse novo colaborador? Porque muitas vezes a liderança não consegue. Então, quem vai vir, né, do líder, quem o líder vai escolher? Vamos melhorar essa minha colocação. Quem o líder vai escolher para acompanhar o desenvolvimento desse novo colaborador? E aí você pode dar o nome de mentor, pode dar o nome de anjo, pode dar o nome que você quiser aí, que faça mais sentido com a tua empresa. Tem também treinamento personalizado, que é o desenvolvimento de programas de treinamento específico para cada perfil e necessidade, garantindo que o colaborador adquira as competências necessárias para o seu papel. Tem o feedback contínuo, que é o oferecimento de feedback regular ao novo colaborador. E aí vamos entender uma coisa, né? O que é feedback regular? Isso é uma coisa que a gente tem que esmiuçar aí, né? Esse feedback regular é o feedback quinzenal, é o feedback mensal. Então, isso tem que ficar claro e é muito importante. Na verdade, isso é muito importante na vida do colaborador inteiro, né? Na jornada dele, né? Mas é muito fundamental nesse período de integração, nesses primeiros 90 dias aí de experiência, tá? E o acompanhamento a longo prazo, que é manter o acompanhamento do colaborador, mesmo após a fase inicial do onboarding, garantindo que ele se sinta engajado e motivado sempre. Então, gente, feedback, né? Esse acompanhamento, feedback, a gente pode falar aí da avaliação de desempenho, a gente pode falar de planos de desenvolvimento individual, que é o famoso PDI, enfim, tudo isso é importante a gente manter funcionando. Eu sei que muitas vezes na prática é um pouco mais complexo, porque acontecem, né, um monte de situações ao longo do nosso dia que a gente não estava esperando, mas a gente não pode perder esses prazos, a gente não pode perder esse tipo de acompanhamento, a gente não pode deixar de usar essas ferramentas, porque são fundamentais aí para que esse colaborador, né, se sinta integrado e continue se sentindo integrado e pertencente depois, inclusive, da experiência. Em busca do autoconhecimento. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre os 4 Cs do onboarding, do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandodagonçalves.com, sustenta-vida.com, nosso-ed.com. No podcast sobre liderança e aprender, com a Fernanda Gonçalves, vamos nos abrir.